Estamos de volta com o República Entrevista. O República Entrevista sempre com pessoas especiais e assuntos pra lá de interessantes. E você hoje é mais do que convidado a acompanhar a prosa com a professora Fátima Turano. Mais um República Entrevista e, como eu disse a vocês, as mulheres estão dominando. E nós estamos com ela, a professora Fátima Turano, diretora das Faculdades Integradas Pitágoras. Professora Fátima, é muito bom ter você aqui no programa República. Eu me sinto assim muito honrada, muito feliz de poder estar aqui, porque, afinal de contas, é o melhor programa que existe na televisão da cidade, uma vez que o objetivo é colocar o jovem para pensar. Então, a tarefa de vocês é uma tarefa bem interessante, diferente. E essa tarefa interessante e diferente hoje do programa República, nós queremos conhecer um pouco mais da professora Fátima, que é daqui de Montes Claros, e como é que entrou no cenário da educação. Bom, na verdade, eu nasci num clima educacional. A minha mãe foi professora a vida toda, diretora de escola. Então, assim, era o meu modelo de gente. Então, eu queria crescer e ser como a minha mãe. E realmente foi o que aconteceu. Eu, com 17 anos, comecei a lecionar na rede pública, e Rosina, minha irmã, também é diretora acadêmica. Então, nós duas nos enveredamos para a área de educação e apaixonamos. Depois, eu mudei para Belo Horizonte e fui fazer o curso de pedagogia. Eu fiz o curso de pedagogia e, em seguida, eu fiz a psicologia educacional e consegui trabalho, além do cargo que eu tinha no Estado, eu comecei a trabalhar no Pitágoras, em Belo Horizonte. E foi através desse trabalho lá que eu pude criar o Colégio Padrão e voltar para Montes Claros, que era meu sonho dourado, era voltar para Montes Claros. E agora falando um pouquinho desse momento de Belo Horizonte. Como é que foi passar por esse processo? Sair de Montes Claros e morar em Belo Horizonte, um cenário totalmente diferente. Muito diferente, foi muito difícil. Nós estranhamos muito, porque Montes Claros, apesar de ser uma cidade grande, ela tem todas as características de um lugar pequeno, bem provinciano, você conhece todo mundo. E Belo Horizonte, assim, a capital, as pessoas não se conhecem, é um mundo muito novo para nós, né? E foi naquele momento da reforma da educação no Brasil, e então eu passei na UFMG, e as escolas todas mudaram para o campus lá na Pampulha, então, assim, eu fiquei perdidíssima, porque quando ia ter aula de estatística, era lá no ISEX, na Escola de Engenharia, imagina, assim, Fátima saindo de Montes Claros, lá e procurando essa escola, cada dia num prédio diferente, então foi muito desbravado. Então, foi muito diferente. Mas foi, como que eu vou dizer, extremamente diferente, foi algo assim inovador e eu realmente curti muito o que eu optei fazer, que foi educação. Então, estranhei muito, mas eu acho que serviu para mostrar o outro lado que eu não conhecia, né? Assim, de ter os desafios, de buscar coisas novas para a minha vida. Então, foi muito bom como pessoa. E falando de diferença, né? Você viveu um momento de uma juventude diferente da juventude que nós temos hoje. Como é que você faz essa leitura? Olha, realmente é muito diferente. Na verdade, nossa geração é a geração da opressão, né? Então, a gente tem cometido inúmeros erros, eu falo muito com os pais, porque nós fomos, assim, sufocados. Então, o que aconteceu? Aí nós, vamos dizer assim, pelo fato de ter sido muito aquele momento de opressão, de dificuldade, então, os nossos filhos, a gente abriu de tal forma que eles perderam a noção de limites. Então, hoje, esses jovens de hoje, eles são, na verdade, produtos dessa nossa geração sufocada. Então, eu não sei te falar exatamente o que causa essa. Eu acredito que seja isso, sabe? Mas, assim, eu acho que falta um pouco de ideologia, assim, de uma vontade maior, porque a gente queria realmente mudar e acabamos por mudar, né? Bem verdade que muitos morreram por causa disso, então não foi fácil. Mas o nosso jovem hoje, ele tem
tudo nas mãos, né? Ele tem a internet, ele tem a comunicação, ele tem tudo que ele pode fazer e mudar, e ele faz, ele envereda pelas redes sociais, ele faz de tudo, mas falta a questão assim fundamental, sentido assim, eu vou mudar para quê? Né? Porque a gente faz a leitura de que não adianta que tudo fica do mesmo jeito. Por exemplo, na política, a gente vê os casos de corrupção e todo mundo tem a notícia, sai em todos os jornais, nas revistas, fica provado que tudo continua como está. Então, assim, ele deve pensar, mas eu vou brigar e eu vou fazer para quê? Se vai permanecer? Então, eu acho que falta... da nossa parte, enquanto instituição de ensino, sacudir um pouco mais o jovem, mostrar que é ele que tem que mudar. Olha, a nossa geração fez, então cabe vocês de hoje fazerem. Vocês jovens precisam fazer com que as coisas aconteçam do jeito que vocês sonham, né? Então, assim, porque o mundo é de vocês. O nosso mundo, nós estamos já... vencendo essa etapa, vocês estão iniciando. Então, em função disso, eu acho que o que precisa é de dar uma sacudida mesmo, né? Bem da verdade, você vê, nós comentávamos ainda há pouco a respeito da guerra, que todo mundo acompanhou pela televisão. Olha, foi através da internet, foi através das redes que foi feita uma mobilização para queda, né? Então, assim, eu acho que falta, assim, nós temos todo o mecanismo em mãos, e falta, assim, aquele sentimento no coração. E esse jovem que tem acesso a tanta informação, de repente fica aí apático, né? Apático, porque eu acho que falta esse sentido maior da vida, sabe? Assim, falta um pouco de filosofia, um pouco de fundamentação, a gente tem que trabalhar mais os valores, sabe? Assim, a honestidade, a seriedade, as questões éticas, a ética tem que permear a vida das pessoas, o respeito, né? Então, eu não sei exatamente como fazer isso com todos os jovens. Então, eu dizia para você ainda há pouco que a gente tem vontade, às vezes, de ir lá dar uma sacudida, tipo assim, moço, você não está vendo o que está acontecendo, vocês não vão fazer nada para mudar, faz alguma coisa, porque eu já estou velha demais para fazer, e na minha época eu fiz, dentro das minhas possibilidades, eu fiz. Então, eu acho que a responsabilidade nossa como instituição de ensino é de mostrar os diversos caminhos, mas o jovem tem que encontrar o seu caminho, sabe? Então, isso é fundamental. E nessas diversas possibilidades, o jovem hoje tem muitas escolhas para fazer. E aí, de repente, ele fala, e agora? Para onde que eu vou? Aí ele chega aqui nas Faculdades Pitágoras. O que as Faculdades Pitágoras oferecem para ele? Bom, primeiro, assim, uma diferença gritante do jovem de hoje para o jovem de ontem é que o jovem de ontem, normalmente, ele seguia a proposta da família, né? Então, a família decidia por ele ou ia ser médico, ia ser advogado, que eram as profissões, vamos dizer assim, chaves no contexto daquela sociedade. Hoje o mundo é outro, né? Então, assim, existe um leque de possibilidades e a rapidez das mudanças. Então, eu sempre digo para os coordenadores e para os professores que nós temos que preparar o jovem para esse momento, para viver esse momento ou qualquer outro momento. Ele tem que ser o quê? Crítico. Em qualquer situação que ele esteja, ele tem que ser crítico, ele tem que olhar com um olhar de assim, ele tem que analisar onde ele está. E o que é criticar? Não é ficar falando por falar, é falar os erros e apontar soluções. Então, esse é o fundamento maior. Não adianta eu querer mudar, tirar uma pessoa de um cargo, ou se eu não vou apontar caminho, se vai trocar para ficar com outro na mesma condição, não vai resolver. Então, falta esse fundamento, saber o que é ética, esses valores que se perderam ao longo dos anos. Então, tudo hoje é normal, tudo é possível e tudo é normal. Olha, também não pode ser assim. Evidente que as condições são muito melhores, e é mesmo por elas serem melhores, é que elas têm que ser melhor aplicadas e aproveitadas por todos nós e para o jovem também, né?
Então, nesse mundo de escolhas, como nós estávamos comentando, aqui nas faculdades Pitágoras tem um diferencial. Para mim, assim, por exemplo, é o projeto multidisciplinar. Mas na sua visão, o que o aluno que vai chegar aqui nas faculdades Pitágoras ele vai encontrar que é muito bacana? Ele vai encontrar um clima de busca. Como você colocou, o projeto multidisciplinar. O projeto multidisciplinar é uma busca incessante. Você está buscando resposta para situações que você não tem na sala de aula. Ela surge da sala de aula e você vai procurar uma solução para aquele problema. Por que isso? Exatamente porque nós precisamos trazer o mundo lá de fora aqui para dentro da sala de aula. Eu não posso trabalhar unicamente com a teoria. Eu tenho que trabalhar os problemas do lado do muro da escola, para o lado de fora da escola. O que está acontecendo na cidade, o que está acontecendo no país, como que nós vamos fazer para mudar aquilo que está lá. Esse é que é o objetivo do projeto. Então, você vai fazer um trabalho de iniciação científica, mas se posicionando como estudante e buscando solução. Então, quando você cita o projeto é o elemento integrador do currículo, ou seja, entre o que acontece com as disciplinas e o mundo lá fora. Porque nós não podemos trabalhar a escola desconectada do mundo. Eu ficar aqui trabalhando como se tudo fosse perfeito lá fora, sendo que nós sabemos que não é. Então, eu estou ensinando aqui a teoria, mas essa teoria aplicada à prática é que gera esse problema que leva o projeto interdisciplinar. Nós sabemos que a professora Fátima é de muito bom gosto, né? Agora eu queria uma dica de música. Nossa Senhora! Olha, você vai achar muito engraçado, mas assim, eu curto profundamente os Beatles, né? Eu tenho assim um companheiro de adolescência, Getúlio, nosso funcionário aqui. Getúlio tem 30 anos de convivência dentro da instituição, então nós temos todas as músicas dos Beatles. Então, se você me perguntar uma, eu não sei te falar qual, todas. Sou apaixonada, qualquer uma que eu escutar é um deleite, eu fico em êxtase. E de Roberto Carlos também. Então, são os dois. Qualquer música deles, tanto dos Beatles como de Roberto Carlos, é realmente apaixonante. Mas eu curto muito Hey Jude, acho muito bonito. E de Roberto Carlos, os detalhes, né? Porque são coisas muito importantes na vida da gente, os detalhes. Um livro. Olha, eu realmente, assim, leio normalmente um livro por semana, eu leio um livro por semana. E o livro mais importante que eu li foi um livro do Hermann Hesse, que chama Minha Fé. Eu sou pessoa muito católica e esse livro foi uma sacudida na minha vida e ele é muito interessante, ele chama Minha Fé. Acho que faz bem a todos que puderem dar uma lida nesse livro, porque ele acrescenta muito na vida da gente. E dentro da área pedagógica, eu sou uma apaixonada pelo Fernando Hernandes, porque ele trabalha com a metodologia de projetos, e o Zabala, que trabalha a interdisciplinaridade, que é um embasamento teórico, metodológico do projeto interdisciplinar. Então, são as minhas paixões. E agora, para encerrar, eu gostaria que a professora Fátima mandasse aquele recado para a juventude que está ali assistindo o programa República. Bom, o primeiro recado é que o programa República, ele foi criado assim, para você, jovem, para você acompanhar o posicionamento dos estudantes, tanto dos estudantes do ensino médio e principalmente estudantes do ensino superior, e fazer uma crítica, uma análise de tudo que está no seu entorno, né? A sua cidade, o seu estado, o seu país, para a gente tentar mudar o que nós não concordamos. Agora, para isso, você tem que se posicionar enquanto pessoa. E o nosso recado principal é esse. Não é que nós estamos querendo que você seja o nosso telespectador. Nós estamos querendo você como parceiro, estar conosco, nos sugerir temas para serem discutidos, analisados. E também, assim, uma oportunidade de trazer você para dentro da universidade, porque eu acho que o nosso papel, enquanto instituição de ensino, é transformar a vida do jovem em algo mais prazeroso e de realização pessoal.
Professora, muito obrigada pela sua presença no programa República, e o República está de portas abertas para você. Muito obrigada. E você aí continue acompanhando, porque o República, como você sabe, sempre imperdível. Eu tenho certeza que você aí de casa aproveitou demais, e a juventude de maneira especial. Fique ligada, saia dessa apatia e vamos fazer algo novo. Mande seu recado, republicatv@gmail.com. Um grande abraço e até a próxima. Educação, cultura, arte, informação. República! Música, esporte e diversão. República! Atitude, juventude, energia. República! Ideia, movimento e ação. República! Programa República. Apoio Cultural. Faculdades Integradas Pitágoras de Montes Claros.